Hoje vamos ouvir a história clássica da Bela Adormecida, mais um clássico da Disney, publicado em 1986 pela editora Nova Cultural. Há muito tempo, num reino distante, nasceu uma princesinha a quem o rei e a rainha, seus pais, deram o nome de Aurora, porque era linda como o amanhecer. Seu batizado foi uma grande festa. Entre os convidados estavam o rei Humberto e o seu filhinho, o príncipe Felipe, de um reino vizinho. O pai de Felipe e o pai de Aurora combinaram casá-los quando crescessem. As 3 fadas benfazejas, Flora, Fauna e Primavera, também foram à festa. As fadas ofereciam à menina seus dons: beleza, uma linda voz, quando de repente uma tremenda rajada de vento entrou pelas portas do palácio. Com um grande estrondo, em meio às chamas, surgiu Malévola. A bruxa do mal vinha com toda a sua fúria, assustando os convidados que tremeram de medo. A bruxa gritou raivosa: "Não recebi convite para a festa, mas darei um presente à princesa. Ao completar 16 anos, ela espetará o dedo no fuso de uma roca e morrerá." Antes que os guardas pudessem fazer qualquer coisa, Malévola desapareceu em meio às chamas. Mas a fada Primavera, que ainda não tinha concedido seu dom à princesa, falou: "Talvez eu possa amenizar isso com o meu dom. Se a princesa picar o dedo no fuso, não morrerá. Ela dormirá até que seja despertada por um beijo de amor." O rei, receando pela vida da princesinha, ordenou que todas as rocas de fiar do reino fossem queimadas nesse mesmo dia. E assim foi feito, numa grande fogueira. Mas as fadinhas benfazejas sabiam que isso não adiantava nada contra Malévola, que era muito poderosa. Pensaram num plano melhor. De acordo com o rei, decidiram viver na floresta, escondidas numa cabana de lenhador, tomando conta da princesinha até que ela completasse 16 anos. No dia em que Aurora completou 16 anos, as fadinhas resolveram oferecer-lhe uma surpresa. Mandaram a mocinha colher amoras, enquanto preparavam um bolo de aniversário e um vestido novo. Aurora estava feliz e cantava ao colher as amoras. Daí a pouco encontrou um belo rapaz que cavalgava pelo bosque. Ela não sabia que ele era o príncipe Felipe, com quem seus pais pretendiam casá-la. Ele também não podia imaginar que ela fosse uma princesa. Os dois se apaixonaram e Felipe prometeu ir visitá-la naquela mesma noite, na cabana. Quando Aurora voltou para casa, as 3 fadas lhe disseram que iam levá-la ao palácio do rei, seu pai, nessa noite, pois ela era, na verdade, uma princesa. No palácio, o rei Estevão esperava a volta da filha com uma festa. Mas o rei Humberto estava zangado. Seu filho Felipe não queria casar-se com a princesa Aurora, porque ele se apaixonara por uma camponesa. O príncipe Felipe renunciou ao trono e dirigiu-se à floresta, à procura de uma certa cabana. Ia em busca da jovem mais linda do mundo, que ele amava sem saber que era a princesa Aurora. Enquanto isso, as 3 fadas benfazejas chegaram ao palácio trazendo a princesa, que chorava por ter perdido o namorado. As fadinhas tentavam consolá-la, dizendo: "Você vai acabar amando o príncipe Felipe." Mas a Aurora estava tão triste que as fadas resolveram deixá-la sozinha por um momento, antes de levá-la ao rei. Malévola aproveitou esse instante para se aproximar da princesa. Apenas as 3 fadinhas se afastaram, surgiu uma luz rodopiante chamando: "Aurora! Aurora!" Enfeitiçada pela voz, a princesa seguiu o chamado mágico até uma salinha estreita na torre do palácio.
As fadinhas tentaram impedir que o pior acontecesse, mas Malévola tinha poderes mais fortes e ordenou em tom imperioso: "Toque esse fuso, Aurora! Toque-o!" A princesa Aurora, tocando o fuso, feriu o dedo e imediatamente caiu num profundo sono mágico. As fadinhas ficaram desoladas. "Não devíamos ter deixado a princesa sozinha. A culpa é nossa. Como vamos contar isso ao rei?" Mas Flora teve uma ideia. "Podemos espalhar o pó mágico do sono por toda parte. Faremos todos dormirem. Enquanto isso, vamos buscar o príncipe Filipe. Ele despertará a princesa com um beijo de amor." Assim que todos adormeceram, as 3 fadinhas voaram para a cabana da floresta. Mas o príncipe Filipe fora preso por Malévola e estava no calabouço do castelo da bruxa. As fadas benfazejas o libertaram. Armado com o escudo da virtude, a espada da verdade e o poder do amor, o príncipe correu a salvar a Aurora. Malévola ficou furiosa quando descobriu que o príncipe fugira. Transformando-se num feroz dragão, tentou barrar-lhe o caminho. As 3 fadas benfazejas ajudaram o príncipe Filipe a vencer o mal. Ele atirou a espada da verdade contra o dragão, e Malévola morreu nas chamas de sua própria maldade. O príncipe correu então à torre do palácio e, com um beijo de amor, despertou a princesa. Todos acordaram também, e quando os 2 chegaram ao salão, o palácio estava em plena festa. O rei Humberto ficou surpreso ao ver Filipe e Aurora juntos, mas tudo foi explicado para a alegria dos 2 reis amigos, e a bela adormecida viveu feliz para sempre ao lado do seu príncipe bem-amado. A historinha de hoje é um clássico da Disney, O Dia de Ventania. O ursinho Puff, naquele dia, saiu de casa logo de manhã e contente foi caminhando pela floresta onde vivia. Pouco depois, Puff sentou para descansar. Bem ali adiante dele surgiu seu amigo, o Dentucinho. Estava ventando e Dentucinho disse que era um dia de ventaneira. Puff seguiu adiante dizendo: "Que bom que é ventaneira! Esse é meu dia predileto." O vento era violento quando Puff chegou à casa de seu amigo Leitão e contou: "Sabe que hoje é dia de ventaneira?" O vento aumentou e levou Leitão pelos ares. Mal deu tempo de Puff segurá-lo pela malha. Leitão gritou: "Segure firme, Puff, que hoje é dia de voadeira!" A malha começou a desfazer-se. Puff corria para não deixar o amigo escapar. Na correria, derrubaram a casa do burrinho bisonho e pisotearam as cenouras de Abel. O vento carregou os 2 amigos para o alto, e voando, eles chegaram até a janela da casa da coruja, que ficava em cima de uma árvore. A coruja abriu a janela e os 2 entraram. Muito atrapalhados, se puseram a contar à coruja que era dia de ventaneira e que, por isso, tinham voado. Nesse momento, o vento derrubou a árvore com a casa da coruja. Todos os amigos foram correndo para lá saber o que tinha acontecido. Bisonho, Coelho Abel, Dentucinho, Dona Cã e seu filhinho Guru e até Cristóvão, o menino amigo dos bichos. Depois do dia de ventaneira, veio a noite, com muitos barulhos estranhos. Puff, deitado em sua caminha, não conseguia dormir. Já tinha levantado várias vezes para comer mel e continuava sem sono. De repente, ouviu um barulho nunca ouvido antes. Puff foi até a porta com sua espingardinha de rolha. Então, um bicho enorme de pelo listrado que Puff nunca tinha visto entrou pela porta anunciando: "Sou um tigre, meu nome é Tigrão. Vamos, sinta medo. Nós, tigres, fomos feitos para meter medo." Puff não estava com medo e Tigrão urrou:
O que você tem aí para eu comer? Apenas alguns potes de mel, respondeu Puff. Que coisa horrível! Caio fora e vou procurar outra comida sem potes nem mel, mas que agrade o meu paladar. E assim, o tigrão foi embora da casa do Puff. No outro dia de manhã, chovia tanto que toda a floresta estava alagada. Puff tratou de comer todo o mel que havia em casa, com medo de perdê-lo na enchente. Puff estava com a cabeça dentro do último pote de mel, lambendo-o, quando foi levado pela aguaceira. O pote virou bote e o Puff foi navegando de cabeça para baixo. Na casa de Leitão, a água entrava pela janela como uma cascata, e Leitão jogava naquele dilúvio uma garrafa com uma mensagem pedindo ajuda. Era sua última esperança de escapar. Na parte alta da mata, Cristóvão chamava os amigos. Venham para cá, descobri uma ilha sequinha. A coruja veio voando. Abel chegou sem saber como. Bisonho conseguiu uma jangada. Dona Cã e o filhinho Guru foram salvos pelo tigrão, que improvisou um barco. Uma das garrafas com mensagem chegou até a ilha. A coruja saiu voando para procurar Leitão e só viu 2 objetos estranhos. Uma era Puff com a cabeça enfiada num pote. O outro era Leitão, empoleirado numa cadeira. Apesar da dificuldade, a coruja descobriu que aqueles 2 eram Puff e Leitão. Voltou para chamar Cristóvão. Cristóvão veio ao encontro dos 2 e elogiou Puff, achando que ele tinha salvo Leitão. Puff não entendia nada, mas achou tudo bom. Então ficou combinado que todos fariam uma festa para comemorar o heroísmo de Puff. Quando terminou a chuva, os amigos fizeram a festa para Puff, ainda festejando quando o bisonho disse: Achei uma nova casa para Dona Coruja morar. Ela pode ficar nessa casa onde estamos agora. Não pode ser, bisonho, respondeu Cristóvão, porque essa casa já tem dono. Ela é do Leitão. Mas Leitão resolveu que queria dar a casa à coruja. Todos consideraram Leitão um herói, porque presenteava sua casa à coruja. Mas logo se criou outro problema. Onde Leitão vai morar? Puff resolveu que Leitão iria com ele. Assim, os heróis ficariam juntos e salvariam mais gente, animais e coisas em dias de ventaneiras e outras eiras. Hoje vamos ouvir a história de Peter Pan, mais um clássico da Disney lançado em 1986 pela editora Nova Cultural. Todos estes fatos já aconteceram e podem voltar a acontecer, inclusive com você. Mas desta vez tiveram lugar em Londres, com Wendy e seus irmãos João e Miguel, a quem todas as noites ela contava histórias. Ela narrava as aventuras de Peter Pan, um menino que vivia na Terra do Nunca e tinha decidido não crescer. Os garotos ouviam atentos. Como todas as crianças do mundo, João e Miguel adoravam histórias. E as que o Wendy contava eram tão interessantes que o próprio Peter Pan vinha ouvi-las, sentado no peitoril da janela do quarto dos 3 irmãos. Uma noite, Wendy viu Peter Pan na janela e ele convidou-a para ir à Terra do Nunca. João e Miguel também quiseram ir e Peter Pan ensinou-os a voar. Basta uma pitadinha de pó de pirlim-pim-pim e pensar em algo agradável e maravilhoso, explicou ele. É mesmo? Como é fácil, exclamou Wendy, feliz. Seguindo Peter Pan, os 3 saíram voando pela janela e se dirigiram para a Terra do Nunca. A Terra do Nunca era um lugar maravilhoso, uma ilha situada num mar desconhecido e sem nome. Ao chegarem, Peter Pan pediu à fada Sininho que conduzisse Wendy, João e Miguel até o acampamento. Sininho, enciumada, voou na frente e mandou os meninos perdidos abaterem Wendy, dizendo que era um pássaro perigoso e inimigo de Peter Pan. Wendy começou a cair, mas Peter Pan salvou-a. Depois, perguntou aos meninos perdidos por que tinham atacado Wendy,
Descobrindo a traição de Sininho, Peter Pan quis expulsá-la para sempre da ilha, mas, a pedido de Wendy, reduziu a pena para 1 semana. Peter Pan levou Wendy, João e Miguel para seu esconderijo. Era um lugar maravilhoso, uma casa subterrânea com muitas portas e corredores entre as raízes de uma enorme árvore oca, que tinha uma entrada secreta. O esconderijo era mantido em segredo, porque o terrível Capitão Gancho queria liquidar Peter Pan. No esconderijo moravam com Peter Pan os meninos perdidos, que eram seus amigos há muito tempo. E como ele, os meninos também não cresciam, porque na Terra do Nunca as crianças eram sempre crianças. Eles viviam felizes e divertiam-se muito, pois na ilha havia passeios maravilhosos. João e Miguel foram com os meninos perdidos visitar os índios em sua aldeia. Peter Pan levou Wendy para ver as sereias, que moravam nas pedras de um rochedo à beira-mar. Mas, ao chegar lá, Peter Pan avistou o bote do Capitão Gancho e pressentiu o perigo. O terrível capitão e seu imediato barrica tinham raptado a princesa Índia Raia de Sol. O Capitão Gancho queria obrigá-la a revelar o esconderijo de Peter Pan e, para isso, amarrou-a numa pedra dentro de uma caverna. Quando a maré subisse, ela morreria afogada. Peter Pan lutou com o gancho e salvou o Raio de Sol. Depois, levou-a de volta para a aldeia de sua tribo. Foi grande a alegria dos índios quando viram o Raio de Sol de volta à aldeia. Fizeram uma festa para comemorar e o cacique deu a Peter Pan o título de Águia Voadora. Até Wendy, João e Miguel dançaram. Para se vingar, Gancho valeu-se dos ciúmes de Sininho, fê-la revelar o esconderijo de Peter Pan, prendeu os meninos e amarrou-os no convés do seu navio. Só então Gancho contou que deixara uma bomba relógio no esconderijo de Peter Pan com um bilhete fingido de Wendy, pedindo para abrir o pacote à meia-noite. Sininho percebeu que caíra numa armadilha, voou depressa para o esconderijo e salvou Peter Pan. Depois, avisou-o de que Wendy e os meninos tinham sido presos pelo Capitão Gancho e estavam no navio pirata. Mais que depressa, Peter Pan voou para o navio do Capitão Gancho. Chegou justamente a tempo de salvar Wendy, que fora obrigada pelo pirata a caminhar numa prancha até cair no mar para morrer afogada. Depois, Peter Pan pulou para o convés do navio, empunhando sua espada. Gancho ficou surpreso, pensava que ele já tivesse explodido junto com a bomba. Peter Pan venceu Gancho na luta, enquanto os meninos atiravam pedras nos piratas com seus estilingues. Vendo que estavam perdidos, os piratas atiraram-se nos botes salva-vidas. Gancho caiu no mar, bem junto do feroz crocodilo. Mal teve tempo de escapar do bote em que a tripulação estava desertando. Então, Peter Pan assumiu o comando e os meninos formaram a tripulação. Sininho cobriu o navio com pó de pirlim-pim-pim e ele levantou voo e foi voando até a casa de Wendy, onde atracou no peitoril da janela. Foi um passeio maravilhoso, disseram as crianças, despedindo-se. Adeus, Peter Pan! Adeus, Sininho! Os meninos perdidos acenaram com a mão para Wendy, João e Miguel. Peter Pan ordenou. Marujos, a seus postos! Vamos zarpar de volta! E assim, ajustando a rota pelas estrelas, Peter Pan e sua tripulação velejaram para a Terra do Nunca. Hoje vamos ouvir mais uma história clássica da Disney, Rapunzel, lançado em 1986 pela editora Nova Cultural. Há muito tempo, um lenhador e sua mulher viviam numa cabana, perto da casa de uma velha bruxa. Eles estavam felizes porque logo ia nascer seu primeiro filho. A casa da bruxa tinha um quintal enorme, com uma bela horta. Ali havia tomates, alfaces, couves, cebolas, rabanetes, cenouras,
beterrabas e até milho verde. A mulher do lenhador tinha vontade de comer uma salada com aquelas verduras. Eram tão bonitas, mas a bruxa era má e egoísta e nunca dava nada para ninguém. Uma noite, o lenhador pulou o muro do quintal da bruxa para colher verduras. A bruxa ouviu e gritou raivosa: "Como se atreve a entrar no meu quintal?" "Desculpe", disse o lenhador. "Minha mulher vai ter nenê e precisa se alimentar bem. Ela quer comer verduras." "Se isso é verdade, pode levar o que quiser", respondeu a bruxa. "Mas em troca, eu quero a criança que vai nascer", continuou a velha. "Vou criá-la como se fosse minha." O lenhador estava tão assustado e com tanto medo que concordou. A bruxa era mesmo terrível. Logo que a criança nasceu, a bruxa foi buscá-la, levou-a para longe e deu-lhe o nome de Rapunzel. Quando Rapunzel completou 15 anos, era linda e tinha longas tranças. A bruxa prendeu-a numa torre. A torre não tinha porta nem escada, só tinha uma janela lá no alto. Quando a bruxa queria subir, chegava perto da parede da torre e gritava: "Rapunzel, jogue-me suas tranças!" As tranças de Rapunzel eram muito compridas, porque ela nunca cortava o cabelo. Quando ouvia a bruxa gritar lá de baixo, jogava as tranças pela janela e a bruxa subia por elas. Era o único jeito de entrar na torre. Um dia, um belo príncipe passou perto da torre e ouviu Rapunzel cantar. Parou encantado com aquela voz tão linda. Queria ver quem cantava assim. Procurou uma entrada na torre, mas não encontrou nenhuma porta. O príncipe ficou muito triste por não poder conhecer a dona daquela voz tão bonita. Mas dali a pouco ouviu o barulho de passos e escondeu-se atrás de uma árvore. A bruxa apareceu, chegou perto da torre e gritou: "Rapunzel, jogue-me suas tranças!" Rapunzel jogou as tranças pela janela e a bruxa subiu por elas. O príncipe estava olhando e viu tudo. No dia seguinte, o príncipe voltou à floresta, aproximou-se da torre e gritou: "Rapunzel, jogue-me suas tranças!" Rapunzel jogou-as e o príncipe subiu depressa. Rapunzel ficou assustada quando o príncipe entrou na torre. Ela nunca tinha visto um homem antes, mas ele foi gentil e atencioso. Disse que Rapunzel era linda e cantou para ela. O príncipe voltou à torre muitas vezes. Um dia, ele perguntou a Rapunzel se queria casar com ele. Ela concordou, mas havia um problema. "Como posso sair desta torre?" perguntou ela. "Eu virei aqui ainda muitas vezes", respondeu o príncipe. "De cada vez eu vou trazer um pedaço de corda. Você vai juntando os pedaços para fazer uma escada. Quando a escada estiver pronta, você pode descer comigo." A bruxa não desconfiava de nada. Mas um dia, quando ela subiu na torre, sem querer, Rapunzel disse: "A senhora está muito mais pesada que o príncipe." A bruxa descobriu tudo e ficou furiosa. Com uma enorme tesoura, cortou as tranças de Rapunzel. Depois levou-a para longe e deixou-a sozinha num deserto. A bruxa voltou para a torre, amarrou as tranças de Rapunzel na janela e ficou esperando o príncipe. Logo ele veio e gritou: "Rapunzel, jogue-me suas tranças!" A velha jogou as tranças e o príncipe subiu, mas em vez de Rapunzel, ele deu de cara com a bruxa. "Rapunzel não está mais aqui", gritou a velha. "Você nunca mais vai encontrá-la." O príncipe caiu em cima de um espinheiro. Os espinhos feriram os olhos do príncipe, que ficou cego. Mesmo assim, ele foi procurar Rapunzel. Andou muito, durante dias e dias, sem encontrá-la. Mas ao fim de algumas semanas, chegou a um deserto.
Era o mesmo deserto para onde a bruxa levara Rapunzel. Apesar da tristeza, Rapunzel cantava para passar o tempo. O príncipe ouviu-a e caminhou em sua direção. Ao vê-lo, Rapunzel o reconheceu e correu ao seu encontro, chorando de alegria. Suas lágrimas caíram nos olhos do príncipe e ele pôde enxergar novamente. O príncipe levou Rapunzel para seu reino, onde os dois se casaram e ficaram morando no palácio do rei. A volta de Mowgli. Bagheera, a pantera negra, vivia numa grande floresta junto com muitos outros animais. Bagheera gostava de todos, menos dos papagaios, que eram muito barulhentos. O amigo preferido de Bagheera era Baloo, o urso. Baloo era sempre alegre e divertido, mas agora andava triste. Passava o dia todo sentado em sua caverna, falando sozinho. Baloo sentia saudades de Mowgli, o menino criado na selva que vivia na aldeia dos homens. A tristeza de Baloo preocupava a Bagheera, porque a ideia de mandar o menino para a aldeia fora da pantera. Bagheera chamou o Rei Lu, chefe dos macacos, e os dois juntos foram consolar Baloo. Tentaram distrair o urso, mas Baloo estava mesmo triste. Não queria saber de conversa e acabou ficando zangado com os amigos. Querem saber de uma coisa? Mowgli era para mim mais que um amigo. Mowgli era como um filho, disse Baloo. Se eu não conseguir ver Mowgli logo, vou acabar quebrando esta floresta inteira, entenderam? E para mostrar que não estava brincando, Baloo pegou uma árvore, arrancou-a e partiu o tronco pelo meio. Bagheera, por fim, conseguiu acalmar Baloo e fazê-lo dormir cantando para ele uma canção de ninar. Mas Baloo roncava tão alto que o barulho derrubava os cocos dos coqueiros, e assim Baloo acordava outra vez. Baloo queria ir à aldeia dos homens para ver Mowgli, mas isso era muito perigoso. Ele poderia levar um tiro. Por isso, Bagheera e o Rei Lu resolveram ir buscar Mowgli. O Rei Lu queria também conseguir o fogo dos homens. Naquela mesma noite, Bagheera e o Rei Lu entraram na vila. Enquanto Bagheera ficava de guarda, o Rei Lu saltou a cerca de bambu e foi até a cabana onde Mowgli dormia. O Rei Lu acordou Mowgli e contou-lhe que Baloo estava quase doente de saudades dele. Mowgli resolveu ir com o Rei Lu para a selva, a fim de rever o seu grande amigo Baloo. Na cabana de Mowgli havia um braseiro aceso. O Rei Lu quis aproveitar a oportunidade para levar o fogo para a selva. Pegou uma brasa, mas largou-a imediatamente com um grito. Ele não sabia que o fogo queimava. Lu e Mowgli correram ao encontro de Bagheera, que ficou feliz em rever o menino. Puseram-se a caminho, passando pela cachoeira, a pedido do Rei Lu. Ele queria refrescar a mão queimada, que estava ardendo muito. Baloo estava esperando os amigos e ficou muito animado e feliz quando viu Mowgli. Pôs-se a dançar com ele. Garoto, você nem imagina quanto senti sua falta. Também senti saudades suas, papai urso. Bagheera e o Rei Lu não imaginavam o que ia acontecer. Mowgli disse que não podia ficar muito tempo fora da aldeia, e Baloo decidiu ir para lá com ele. Não tenho medo dos homens, disse Baloo, quando já iam chegando à aldeia. Mas nesse mesmo instante, ele pôs o pé numa armadilha e ficou pendurado no ar. Mowgli correu a buscar socorro. Mowgli encontrou Bagheera e contou-lhe que os homens iam enviar Baloo para um jardim zoológico. Os dois foram procurar o Rei Lu, mas Lu estava tão empanturrado de bananas que não poderia ajudar. Não conseguia nem erguer a mão acima da cabeça. Por isso, Mowgli e Bagheera voltaram para a aldeia sozinhos.
Ao chegar à aldeia, Mowgli e Bagheera viram Baloo preso numa jaula de madeira. Os moleques estavam cutucando Baloo através das grades. Para atrair a atenção de Baloo, Bagheera derrubou um grande caldeirão. Ao mesmo tempo, Bagheera e Baloo deram um enorme urro. O barulho foi tão forte que os meninos se assustaram e saíram correndo. Mowgli cortou as amarras da jaula. Baloo deu um forte empurrão na grade e conseguiu escapar. Os três saíram correndo o mais depressa que puderam. Foram para a selva, onde procuraram o Rei Lu. O Rei Lu ainda estava comendo bananas. Bagheera e Baloo começaram uma discussão sobre Mowgli. Baloo queria que ele ficasse na selva, mas Bagheera dizia que ele deveria voltar para a aldeia dos homens. Bagheera venceu. Baloo, Bagheera e o Rei Lu acompanharam Mowgli até perto da aldeia. Os quatro combinaram encontrar-se todas as quintas-feiras numa touceira de bambus, onde os homens nunca iam. O cowboy valentão. Uma vez, no Velho Oeste, uma carroça cheia de crianças, cachorros, panelas e baldes ia atravessar um rio. Com um solavanco, o menorzinho dos garotos caiu. Foi assim que começou a história de Bill, que se tornaria o cowboy mais valente do seu tempo. O choro do bebê foi ouvido por uma mamãe coiote. Ela tinha filhotes pequenos e teve pena de Bill. Resolveu criá-lo como se também fosse seu filho. Bill aprendeu muitas coisas com seus irmãos coiotes. Também treinou diversos truques com outros animais. Aprendeu a cavar com os tatus, a subir nas árvores com os esquilos. Chegou mesmo a correr mais depressa que seu amigo coelho. A habilidade do garoto fazia com que ele pudesse aprender tudo e da melhor maneira, e ao mesmo tempo ser amigo de todos os animais. Sua maior aventura na infância foi com um bando de urubus que queriam apanhar um cavalinho. Derrotou os perseguidores e daí em diante teve um cavalo para montar. Foi assim que treinou para ser um verdadeiro cowboy. Ele e o cavalo eram tão amigos que até pensavam juntos. Bill e o cavalo cresceram, saíram a correr o mundo. Uma vez, encontraram uma nuvem escura muito baixa. Bill atirou o laço e prendeu a nuvem. Isso lhe deu uma ideia. Carrego essa nuvem para onde vou e faço chover quando quero. Tanto Bill como o cavalo acharam que aquela era uma ideia muito boa. Bill fez planos de ganhar muito dinheiro, fazendo chover em algum lugar onde houvesse seco. Carregando sua nuvem presa ao laço, Bill seguiu para uma fazenda que estava precisando de água. Tinha sido chamado pelos criadores de gado da região. Fez chover. O gado matou a sede. Mas na hora de receber o dinheiro, não quiseram pagá-lo. Bill lutou com os rancheiros. Seus socos eram tão fortes que saíam estrelas para todos os lados. As estrelas viraram ouro nos montes que havia em volta. Bill e o cavalo continuaram a viagem. Mais adiante, sentiram sede. Bill cavou um rio e a região deixou de ser um deserto. Outra vez, Bill encontrou uns índios que estavam comemorando uma vitória sobre os coiotes. Ficou zangado. Deu uns tiros. Os índios fugiram com tanta pressa que perderam as pinturas coloridas que tinham no corpo. Em outra ocasião, Bill e seu cavalo pararam perto de um rio. O cowboy ficou de boca aberta diante de uma moça que estava navegando montada num peixe. Bill nunca tinha visto uma moça antes e ficou encantado. A moça também gostou dele. A moça se chamava Sue. Bill e ela sentaram no chão para conversar. O cowboy propôs. Você quer casar comigo? A moça concordou. Seguiram para uma cidadezinha para casar. Sui comprou até um vestido novo. Quem não estava gostando muito daquela história de casamento era o cavalo. Preferia viajar com o seu dono.
No dia do casamento, Sue quis ir para a igreja montada no cavalo de Bill. O animal só se deixou montar à força, estava mesmo zangado, e decidiu que não deixaria Bill casar. No caminho, o cavalo resolveu livrar-se de Sue. Era a ocasião para impedir o casamento. Ele e Bill continuariam a viajar e a viver muitas aventuras. Empacou de repente contra uma cerca e Sue foi jogada no ar. As rédeas arrebentaram e a moça saiu voando. Com o impulso, continuava subindo sempre. Sue sentiu muito medo e gritou: "Socorro, Bill!" O cowboy correu para salvar a noiva, dizendo: "Não fique assustada, eu a seguro com meu laço." Bill, que laçava até uma nuvem, dessa vez falhou. Isso aconteceu porque o cavalo prendeu com a pata a ponta do laço no chão. Assim, impedia o casamento. Bill e o cavalo continuaram a vida errante de sempre. Em noite de luar, Bill costuma ver sua namorada. Sue voou tanto que foi parar na lua. Para que Sue escute sua voz, Bill costuma uivar como um coiote. Dizem que é por isso que a gente ouve os coiotes nas noites de lua cheia. O clássico de hoje é Aristogatas. Madame Adelaide era uma das senhoras mais elegantes e ricas de Paris, no começo deste século. Todas as tardes, Madame passeava com seus gatos, Duquesa, Berlioz, Toulouse e Maria, em sua carruagem puxada por Frou-Frou. O cocheiro era Edgar. Na grande casa de Madame Adelaide, além dela e dos gatos, vivia também um ratinho chamado Roquefort. Naquele dia, Madame resolve fazer seu testamento. Chama para isso seu velho amigo, o advogado Jorge de Alçada. Como não tem parentes, Madame Adelaide decide deixar sua fortuna para os gatos. Edgar cuidaria dos gatos e herdaria quando eles morressem. Edgar escuta a conversa e não gosta de herdar depois dos gatos. Edgar resolve se vingar e tem uma ideia sinistra para desfazer-se dos gatos. Mistura remédio de dormir no creme de leite que prepara para os bichos. Quando os bichanos adormecerem, Edgar pretende livrar-se deles para sempre. Será o jeito mais fácil de herdar a fortuna de Madame Adelaide antes daqueles gatos. Os gatos comem o creme e logo sentem sono. O ratinho Roquefort dorme também. É um sono pesado devido ao remédio. Agora, Edgar vai poder executar seu plano. Assim que os gatos adormecem, Edgar entra em ação. Coloca-os em um cesto e os leva para longe de Paris, em sua motocicleta. Pretende abandoná-los longe de casa. Já no campo, o ruído da moto acorda Napoleão e Lafayette. São dois cachorros cuja ocupação na vida é correr atrás dos veículos que passam pela estrada. Com o ataque dos cachorros, Edgar perde a direção e bate numa ponte. O cesto com os gatos desprende-se da moto e voa a ponte abaixo. O mordomo, atarantado, volta para Paris. De todo jeito, Edgar supõe que se livrou dos gatos para sempre e que será o herdeiro de Madame Adelaide. Duquesa acorda embaixo da ponte e pensa que sonhou, mas logo percebe que tudo é real. Começa uma tempestade. Os gatos se refugiam dentro do cesto. Não sabem onde estão, mas esperam poder voltar na manhã seguinte. O dia seguinte amanhece bonito, mas os problemas são os mesmos. De repente, escutam um gato que vem cantando. É Matinhos, um vira-lata, que se oferece para ajudá-los a voltar a Paris.
Usando um truque de gato vira-lata, Matinhos atira-se contra o para-brisa de uma caminhoneta. Com um susto, o motorista para o carro. Era isso que o gato queria. Num instante, acomoda a duquesa e os filhotes na caminhoneta. Assim poderão voltar confortavelmente para Paris. Em seguida, Matinhos descobre que a caminhoneta carrega leite e convida os amigos para uma refeição. Tudo está perfeito, mas o motorista os vê pelo espelho retrovisor. Para a caminhoneta, mas desta vez é para correr com eles. Daí em diante, a viagem é feita a pé. Enquanto isso, na casa de Madame Adelaide, tudo é tristeza. Na cocheira, Roquefort conta para Frufru que não se tem nenhuma notícia dos gatos. Nesse momento chega Edgar, gabando-se de ter desaparecido com os gatos. Quando os gatos conseguem chegar a Paris, já é noite e vão descansar no apartamento de Matinhos. Pelo som de música de jazz que vem de lá, Matinhos sabe que há visita de amigos em sua casa. Duquesa e os filhotes ficam entusiasmados com o conjunto musical de Rei Gato e seus amigos. Os garotos terminam dormindo por causa do cansaço, mas a festa continua. Duquesa e Matinhos dançam, enquanto os outros tocam. É uma noite maravilhosa. No dia seguinte, Matinhos acompanha a Duquesa e as crianças até a rua onde moram. Fica admirado em saber que eles vivem num bairro tão granfino. Despede-se e os gatos entram em casa. Edgar está esperando atrás da porta e logo os apanha sem que tenham tempo para fugir. Assim que apanha os gatos, Edgar fecha-os num baú. Duquesa ainda tem tempo de pedir a Roquefort que chame Matinhos para ajudá-los a fugir. Roquefort sai correndo atrás de Matinhos. Assim que o gato vira-lata sabe que Duquesa e os filhotes estão em perigo, manda Roquefort chamar Rei Gato e seu conjunto para ajudar a libertá-los. Matinhos entra na cocheira e ataca Edgar. Frufru ajuda-o. Logo depois chegam Rei Gato e seus amigos. Todos juntos conseguem tirar Duquesa e os gatinhos de dentro do baú e colocam Edgar lá dentro. Em seguida vem um caminhão de entregas e leva o baú para a África. Assim, todos ficam livres de Edgar e de suas maldades. Tudo resolvido. Duquesa apresenta Matinhos para Madame Adelaide, que resolve mudar seu testamento. Funda o Lar dos Gatos Vira-Latas de Paris. Para comemorar, tira um retrato de todos juntos. O clássico de hoje é Beto Corre o Mundo. Na hora do recreio, Beto nunca queria brincar. Ficava pensativo. Se os amiguinhos insistiam para que contassem o que pensava, respondia: "Estou pensando em viajar pelo mundo e conhecer gente nova e diferente." Um dia, a escola organizou uma excursão a um parque de diversões. Foram de ônibus. Beto achava que iam correr o mundo e dizia entusiasmado: "Olhem só quanta coisa diferente para ver!" Chegaram ao parque de diversões. Beto parou e viu algo maravilhoso. Estava diante de um portão imenso que se abriu sozinho para ele entrar. Lá dentro havia um mundo encantado, tal como Beto tinha imaginado que fosse, o que ele chamava correr o mundo. Lá dentro havia um grande rio. Beto navegou de barco com alguns amiguinhos e outras pessoas que ele nunca tinha visto antes. De repente, Beto tinha entrado no mundo encantado da fantasia e ia mesmo correr o mundo. Beto exclamava, feliz da vida:
Que coisa mais bonita essas crianças patinando no gelo em cima de uma cascata! E tudo parecia tão real que até os adultos também estavam acreditando. Logo em seguida passaram pela Irlanda, onde os gnomos tocavam uma harpa gigante. Pouco depois, já estavam na Escócia, onde um menino tocava gaita de fole. Era tudo muito divertido. Mas o barco andava depressa e num instante chegaram à Holanda. Lá as crianças sentavam em tulipas e balançavam-se nas pás de um moinho de vento. Depois foi a vez de ouvirem uma canção espanhola. Beto se sentia tão feliz que pediu para parar um pouco e aproveitar mais aquela música. Beto quis ouvir ainda uma canção italiana e depois uma canção francesa. Ele gostou tanto que também cantava junto. Assim era muito bom viajar. A melhor coisa do mundo é o mundo, pensava Beto. Na Rússia, um grupo de bailarinos cossacos dançava ao som da balalaica. O melhor de tudo ainda estava por vir. Beto gritou: "Estamos no Oriente! Vejam os tapetes voadores!" Mas os tapetes sumiam depressa. Ouvia-se um balido de ovelhas. O pastor grego tocava flauta para elas. Aquela era uma viagem super rápida. Logo a flauta se transformou em outra, tocada por um encantador de serpentes na Índia. Na ilha de Bali, na Indonésia, viram a estátua de ouro de uma deusa e um casal de meninos que dançava. Agora estavam no Japão, onde havia uma festa de crianças com dragões voadores que pareciam papagaios. Bom mesmo foi na selva africana. Lá havia meninos que ficaram amigos de Beto. Havia também uma hiena que dava risadas, um hipopótamo muito sério e 2 girafas caladas. De repente, a selva sumiu e chegaram ao México. Lá, outra vez havia música, e Beto e seus companheiros de viagem gostaram de escutá-la. E, como estavam perto, chegaram muito depressa aos Estados Unidos. Lá ouviram também uma canção cantada por um grupo de crianças. De fato, era bem divertido. Depois disso, deram um salto enorme e foram parar no Egito. Em pleno deserto, viram um menino tocando tambor, montado num camelo. Mas como já era tarde, resolveram parar. Regressaram ao Brasil e deram uma passada pela Bahia. Beto e os que estavam com ele voltaram ao ponto de partida, no portão do parque de diversões. Beto encontrou ali as outras crianças da excursão da escola. E todos se reuniram novamente no ônibus da escola. Beto sentia-se muito feliz e conversava com os colegas sobre o que tinha visto. O clássico de hoje é o 101 Dálmatas, mais um clássico da Disney lançado em 1986 pela editora Nova Cultural. Pongo e Pepita eram um casal de dálmatas que tinham 99 filhos. Os 101 viviam com seus donos, Rogério e Anita, e com a cozinheira Naná, que cuidava deles. Devido à presença de tantos cachorros, havia uma constante algazarra. Neco mordia a orelha de Deco, Lico empurrava Dico, Pintado e Malhado jogavam bola. Bingo fugia com o balão de Ringo, Lalá e Dadá descansavam,
Ting, Ming, Fifi e Fafá dormiam. O único diferente dos outros 98 irmãos era Lelé. Em vez de brincar, passava o dia assistindo à televisão. Deco e Neco gostavam de cavar túneis no jardim. Dico e Lico preferiam enterrar ossos. Fifi e Fafá aprendiam a correr em círculo, latindo sem parar. Ming e Ting desamarravam o avental de Naná, ou então brincavam de esconde-esconde. Fifi e Fafá latiam em frente ao espelho. Lalá e Dadá, muito preguiçosos, dormiam. Só Lelé continuava sempre em frente à televisão. Assistia aos programas de seu herói favorito, o Rin Tan Tan. Uma vez, Malhado explicou a Lelé que ser artista de televisão era coisa de pastor alemão. Um dálmata devia só aprender truques de cachorro. Rogério, o dono deles, ensinava-lhes muitos truques. Quem acertava, ganhava um biscoito. Fifi e Fafá aprendiam a dançar com muito jeito. Ming sabia cumprimentar com a pata. Neco e Deco passeavam de coleira com Rogério. Nico e Dico latiam e pulavam na maior algazarra. Lelé olhava a televisão e sonhava ser ator. Um dia, Lelé tomou a decisão e fugiu de casa para tornar-se artista de televisão. Saiu correndo pela rua, pensando no sucesso que faria. Mais adiante, parou e se lembrou de que nunca tinha andado sozinho. Não sabia o caminho. O que fazer? Resolveu mostrar o que sabia às pessoas que passavam. Cantou e dançou, mas ninguém parecia reconhecer nele um grande ator. Lelé sentiu-se meio sem jeito. Em casa era melhor. Um guarda o encontrou, leu seu endereço na coleira e o levou de volta para casa. Na sala, Rogério ensinava truques de cachorros para Neco, Dico, Nico, Malhado, Pintado e todos os outros. Cada cachorrinho que fazia o truque que Rogério mandava ganhava um biscoito. Era uma grande algazarra e muita alegria. Lelé, muito quietinho, foi para sua cesta dormir. Tinha desistido de ser ator. Queria ser só cachorro. Enquanto isso, seus irmãozinhos estavam todos se divertindo com as aventuras de Rin Tan Tan. No dia seguinte, Lelé desistiu de passar o dia assistindo à televisão. Descobriu que era mais divertido viver como os outros cachorros do que sonhar. Sua primeira aventura foi lutar com um gafanhoto. Daí em diante, passou a aprender muitos truques úteis na vida de um verdadeiro dálmata. Pois, afinal, ele era um dálmata legítimo, e isso era bom. A história de hoje é Heidi. Heidi era uma menina muito simpática que morava com a tia. Uma vez, a tia anunciou que ia levá-la à casa do avô. Heidi achou bom. Preparou-se para a viagem. Como não tinha mala, vestiu uma roupa por cima da outra para poder carregá-las. Heidi e a tia viajaram de trem até a aldeia mais perto de onde morava o avô. Dali em diante, tiveram que subir a montanha a pé. O avô morava numa cabana bem no alto da montanha. Para chegar até lá, era preciso andar muito e o caminho era difícil. Quando pararam para descansar, Heidi viu um menino e falou com ele. Era um pastor de cabras que se chamava Pedro. Ele cuidava de 2 cabras do avô de Heidi.
Heidi resolveu dar de comer na boca para as cabras que pertenciam a seu avô. Estava alegre com a viagem, com o ar da montanha, com Pedro e com as cabras. Encontraram o avô sentado junto à casa. A tia disse: "Esta é Heidi, sua neta. Não vou poder tomar conta dela por uns tempos e por isso quero deixá-la aqui." O avô ficou surpreso, mas aceitou bem a neta. Depois, o avô mostrou a casa para Heidi. Era uma cabana feita de troncos. Havia um quarto e uma sala grande. Mas o que Heidi mais gostou foi do sótão. O avô deixou a menina dormir lá em cima. Assim, Heidi tinha uma vista geral da montanha logo ao amanhecer. No dia seguinte, Heidi foi com Pedro pastorear as cabras. O avô preparou um lanche para as duas crianças. Heidi passou meses muito felizes vivendo com o avô. No Natal, ganhou um violão. Um dia, a tia de Heidi apareceu outra vez. Vinha buscar a menina para que fosse viver em casa de uma família, que ia cuidar da educação dela. O avô e Heidi não queriam se separar, mas terminaram cedendo. Heidi, muito triste, despediu-se do avô, desceu a montanha com a tia. Enquanto esperavam o trem, a menina nem podia falar. Só pensava na vida feliz que estava deixando. Não tinha vontade de ir para a cidade, viver com pessoas estranhas. Mas não podia fazer nada. Em frente à porta de sua nova casa, Heidi indagou: "Vou morar neste casarão grande e escuro?" "Você termina se acostumando", respondeu a tia. Lá dentro, Heidi conheceu Clara. Era uma menina paralítica a quem Heidi devia fazer companhia. A mãe de Clara era muito sisuda e não gostava de brincadeiras. Heidi sentia saudade do avô e da montanha. Clara lia histórias para Heidi, mas a menina não conseguia se acostumar na nova casa. Foi por isso que um dia resolveu fugir. Não conhecia ninguém e caminhou sem rumo pelas ruas da cidade. No centro da cidade, encontrou uma torre bem alta. Subiu até lá em cima. Sentiu o vento bater-lhe no rosto e foi como se estivesse de novo na montanha. Quando desceu, um guarda indagou onde ela morava e a levou de volta para casa. A mãe de Clara ficou zangada. "Você vai ficar de castigo no quarto." Heidi sentiu-se tão triste que nem queria comer. Tudo mudou quando a avó de Clara veio de visita e resolveu levar as meninas para a montanha. Clara subiu montada num burro. O avô as recebeu com muita alegria. Heidi não parava de conversar. Até na hora de dormir contava coisas maravilhosas para Clara. As duas sentiam-se felizes. Clara também ficou amiga de Pedro e um dia, com a ajuda dele e de Heidi, teve coragem de tentar caminhar.